Este conteúdo não tem cunho político ou partidário. Nosso objetivo é apresentar uma biografia detalhada, rica em informações e fatos, para que você conheça melhor a trajetória de uma das figuras mais marcantes da história recente do Brasil. Jair Messias Bolsonaro nasce em 21 de março de 1955, em Glicério, interior de São Paulo. Filho de Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi Bolsonaro, passa parte da infância em cidades do interior como Eldorado, no Vale do Ribeira. Em meio a uma família de origem humilde e de forte disciplina, o jovem Jair se interessa pela carreira militar. Na adolescência, busca os cursos preparatórios e, no início dos anos 1970, ingressa na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, em Resende, Rio de Janeiro. Forma-se oficial do Exército e segue para a tropa paraquedista, servindo em unidades do Rio de Janeiro, com especialização em artilharia e paraquedismo. Nos anos 1980, o jovem oficial chama atenção ao publicar, em 1986, um artigo na imprensa criticando os salários da tropa, um tema sensível no período de redemocratização, em 1987. Uma reportagem de revista de grande circulação acusa Bolsonaro de planejar atos de pressão com explosivos em unidades militares, no episódio que ficaria conhecido como Beco Sem Saída. O então tenente nega, e o caso reverbera nos quartéis e na opinião pública. Depois de idas e vindas na justiça militar, Bolsonaro é absolvido pelo Superior Tribunal Militar em 1988. Nesse mesmo ano, deixa a carreira ativa no Exército com a patente de capitão. O episódio o projeta fora dos quartéis e, ao mesmo tempo, o aproxima de um discurso de enfrentamento às cúpulas e defesa dos praças, uma marca que levará para a política. 1988. Jair Bolsonaro é eleito vereador no Rio de Janeiro. Em 1990, elege-se deputado federal pelo Rio, cargo que exercerá por 7 mandatos consecutivos. Na Câmara, Bolsonaro constrói a imagem de parlamentar de oposição permanente, com pautas voltadas para a segurança pública, direitos dos militares, costumes conservadores e críticas à esquerda. Ao longo dos anos, troca de legenda várias vezes, uma marca de sua trajetória, e se torna presença constante em programas de TV e redes sociais. Conhecido tanto pelo estilo direto e confrontador, quanto por declarações polêmicas. Enquanto isso, sua família entra na política. Flávio, Carlos e Eduardo conquistam mandatos no Rio e em Brasília. Em 2007, Jair se casa com Michê Bolsonaro, funcionária do Congresso à época. Em 2010 nasce Laura, a caçula. O núcleo familiar, e especialmente Michê, evangélica, terá papel central em sua futura campanha nacional. Os protestos de 2013, a recessão e a Lava Jato corroem a confiança nos partidos tradicionais. Nesse ambiente, Bolsonaro, até então deputado do chamado Baixo Clero, converte presença em redes sociais em capital político nacional. Em 2018, filiado ao PSL, lança-se candidato a presidente com uma plataforma de lei e ordem, liberalismo econômico, ancorado no economista Paulo Guedes, e valores conservadores. Em 6 de setembro de 2018, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, sofre um atentado à faca, gravemente ferido, passa por cirurgias e segue a campanha hospitalizado, e por meio de lives, multiplicando sua exposição, com o general Mourão como vice. Bolsonaro lidera o primeiro turno e vence o segundo turno em 28 de outubro de 2018, abrindo caminho para um governo que prometia menos Brasília e mais Brasil. Em 1º de janeiro de 2019, Jair Bolsonaro toma posse como 38º presidente do Brasil. O ministério traz forte presença de militares e nomes identificados com a pauta liberal e conservadora.
Paulo Guedes comanda um superministério da economia. E no Congresso ganha tração a ambiciosa reforma da Previdência, aprovada ainda em 2019. Outra marca da agenda é a flexibilização de regras para armas e CACs, defendida como política de dissuasão contra o crime. No meio ambiente, o governo promove mudanças administrativas e de fiscalização que atraem atenção internacional em meio ao aumento do desmatamento e as queimadas na Amazônia. Na política externa, aproxima-se do governo Donald Trump nos Estados Unidos da América e sinaliza apoio a Israel, reconhecendo Jerusalém como capital e abrindo escritório de negócios na cidade. Em 2020 muda tudo. A Covid-19 chega ao Brasil e impõe um teste sem precedentes ao governo. Bolsonaro minimiza a gravidade do vírus, critica lockdowns de governadores e promove tratamentos ineficazes como a cloroquina. Em meio a atritos, troca 3 ministros da saúde em poucos meses. Luiz Henrique Mandetta deixa o cargo em abril de 2020. Nelson Teich, em maio. E o general Eduardo Pazuello assume a pasta. O país enfrenta altas taxas de contágio e mortalidade, atrasos na compra de vacinas e embates públicos com governadores. Em 2021, cria-se uma CPI da Covid no Senado, que investiga supostas omissões e irregularidades nas ações do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o governo lança o auxílio emergencial, transferência de renda que mitiga o impacto social da crise e ajuda a sustentar a popularidade presidencial em segmentos vulneráveis. Com a economia oscilando entre recessão e retomada parcial, cresce a polarização. Nas ruas e nas redes, a retórica presidencial confronta a Corte Suprema e órgãos de fiscalização, enquanto apoiadores denunciam suposto ativismo judicial. Em 2022, Bolsonaro busca a reeleição. O adversário é Luiz Inácio Lula da Silva. A campanha é duríssima, marcada por desconfianças disseminadas contra o sistema eletrônico de votação e pela mobilização intensa nas ruas e nas redes. No segundo turno, em 30 de outubro de 2022, se proclama a vitória de Lula por 50,9%, 491%. Bolsonaro promove poucas aparições públicas nos dias seguintes e sinaliza a transição sem um discurso tradicional de concessão. Logo após a posse do presidente eleito, bloqueios de estradas e acampamentos em frente a quartéis revelam a tensão latente. Em 8 de janeiro de 2023, manifestantes bolsonaristas invadem e depredam o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto em Brasília, em protesto contra o resultado eleitoral. As cenas correm o mundo. Naquele período, Bolsonaro está nos Estados Unidos, para onde viajara ao final do mandato, e chega a ser hospitalizado por dores abdominais relacionadas às sequelas da facada de 2018. Milhares são detidos e abre-se um ciclo de investigações sobre financiadores, organizadores e eventuais instigadores. O episódio acirra o debate sobre desinformação, responsabilidade de lideranças políticas e os limites da liberdade de expressão. Em março de 2025, a Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal o avanço de ações penais contra o ex-presidente, com base em provas colhidas nas operações anteriores. O cerco jurídico se fecha. Em abril, surgem novos depoimentos de ex-assessores que detalham supostos planos de um decreto de estado de sítio, parte das investigações sobre tentativa de golpe. Em junho de 2025, o Tribunal Superior Eleitoral confirma a inelegibilidade de Bolsonaro até 2030, ampliando os efeitos da decisão de 2023 e reforçando o afastamento da cena eleitoral. Poucas semanas depois, em 4 de agosto de 2025, por descumprimento de medidas preventivas e uso irregular de comunicações, a Justiça determina a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.
O episódio marca um ponto sem precedentes na história da nova República. Um ex-presidente cumprindo restrição judicial dentro de casa. Paralelamente à crise judicial, a vida pessoal de Bolsonaro mantém-se entrelaçada à política. Seus filhos seguem mandatos e disputas. Flávio, senador. Eduardo, deputado federal. Carlos, vereador, no Rio de Janeiro. A presença familiar, sempre destacada em campanhas, continua como um eixo da narrativa bolsonarista. Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, reforça sua atuação como figura pública, especialmente no meio evangélico, aparecendo em cultos, eventos religiosos e lives nas redes. Para muitos analistas, Michele desponta como possível herdeira política do bolsonarismo, capaz de mobilizar a base conservadora enquanto o marido enfrenta restrições legais. Hoje, Jair Messias Bolsonaro é uma figura que desperta paixões antagônicas. Para seus apoiadores, um homem que enfrentou o sistema, falou sem filtros, defendeu os valores da família e resistiu ao que chamam de perseguição judicial. Para seus críticos, um governante que corroeu instituições, enfraqueceu a ciência, isolou o Brasil no cenário internacional e ameaçou a democracia. O fenômeno político chamado bolsonarismo transcende a figura do ex-presidente. Tornou-se um movimento com base popular, presença nas redes sociais e capilaridade em setores evangélicos, militares e do agronegócio. Mesmo inelegível até 2030, Bolsonaro segue influenciando o debate nacional, seja pelas falas de familiares, seja pela reação de sua base às decisões da justiça. De um garoto do interior paulista a capitão do exército, de deputado do baixo clero a presidente da República, de vítima de um atentado que quase lhe tirou a vida, a líder de milhões de brasileiros, de chefe de Estado a réu em múltiplos processos, hoje em prisão domiciliar. A história de Jair Messias Bolsonaro é, acima de tudo, o retrato de um país dividido. O futuro permanece incerto, mas uma certeza já existe. Sua trajetória deixou marcas profundas na política, na sociedade e na democracia do Brasil. Seja lembrado como herói ou como vilão, Bolsonaro permanece como um dos personagens mais influentes e controversos da história recente do país. Gostou? No nosso canal, toda semana você terá um novo vídeo contando a vida e os feitos de pessoas que marcaram época.